Olá, hoje, segunda-feira, é dia de gravar vídeos sobre o estudo continuado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O vídeo de hoje terá por título, são as referências, para quem quiser ler, eu aconselho, para quem quiser acompanhar o estudo, O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 1, Não vim destruir a lei. O Espiritismo, Aliança da Ciência com a Religião, Instruções dos Espíritos. Gostaria muito que você acompanhasse o estudo no livro. Pelo título que eu coloco, você sabe a referência do que eu li e do que eu vou ler. Então, começando. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos, até então incompreendidos, e por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. Mas, acrescento, para isso é preciso estudar. Não há passe de mágica. É preciso estudar e estudar as obras básicas. No caso, o Evangelho. Não é todo livro que se estuda e aprende. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém. Guardem, em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todas as partes da terra, e por inumerável multidão de intermediários. Não acredita? Estude, pesquise, leia. Esses fatos estão registrados não somente nas obras básicas, também nas obras básicas. Quem estuda entende, percebe a lógica, percebe a sensatez. Estudem. O outro título, Aliança da Ciência com a Religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito
que originou a incredulidade e a intolerância. Mais uma vez, isso é falta de estudo, né? As pessoas não estudam, não entendem. Eu só vou ler mais uma coisa aqui desse trecho. Preste atenção, são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento. Vou ler até aqui só. São chegados os tempos. Acredito que todo mundo perceba isso. Não vamos ser teimosos, vamos estudar. Eu sempre falo, quem estuda percebe a verdade. Agora, quem não estuda tem que acreditar nos outros, e nem todos estão com a verdade. Vou ler agora alguns trechos de Instruções dos Espíritos. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Eu acredito que todo mundo que lê com atenção os 10 mandamentos percebe que são mandamentos realmente divinos, muito importantes, que objetivam o bem-estar entre as pessoas, né? A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos, sendo selvagens quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios. Isso é fácil de entender. Moisés foi antes de Cristo. Hoje, 21 séculos depois, né, mais até de Moisés é mais, há pessoas ainda que precisam de rituais, de imagens, há pessoas que não estudam, né, não gostam de estudar, há pessoas que nunca abriram um livro na vida. Isso no século 21. Imagine naquela época. Então Deus, ele vai agindo do jeito mais apropriado. E as pessoas de boa vontade seguem. Aquelas que não têm boa vontade também vão sofrer as consequências. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. E a lei do progresso a que a natureza está sujeita, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. São chegados os tempos em que suas ideias morais devem desenvolver-se, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Palavra a se destacar: progresso. A lei do progresso. Tudo e todos progridem. É a lei da evolução, que Darwin já falava. Então tudo evolui, tudo e todos. Nada é sempre a mesma coisa. Há pessoas que não entendem isso porque não estudam, né? Mas não é porque elas não estudam e não entendem que a lei vai mudar, né? Então,
eu sempre estou pedindo, estude, porque é importante entender esses conceitos. Não existe só a vida material, existe também a vida espiritual. E são chegados os tempos. E para terminar, um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi o do advento de Cristo. Depois do vivo clarão, porém, as trevas se fecharam de novo. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, novamente se perdia. Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos começaram a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado nas suas bases. O trovão ribombará. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E termino por aqui o capítulo 1. Peço que você acompanhe o estudo que eu estou fazendo. Se você não leu ainda a introdução, leia, né? Eu estou no capítulo 1 ainda, vou começar o capítulo 2, mas repito, estude. Eu até aconselho você a adquirir o Evangelho, se você não tiver, e ler o capítulo, o trecho, não o capítulo todo, né? Então, se quiser, melhor. Leia o trecho que eu vou falar no vídeo antes de eu gravar, antes de eu fazer a gravação. Seria interessante ler antes, ler depois, né? Se tiver dúvida, se não entender alguma coisa, escreva para mim abaixo dos vídeos que eu respondo, né? Vou deixar abaixo minhas redes sociais, pode entrar em contato comigo. Eu tento fazer com que as pessoas entendam que é necessário ler e estudar. Por isso também eu escrevo livros, né? Os livros também eu vou colocar abaixo, eu tenho sites que eu fiz. É necessário estudar. Lembro uma frase que eu gosto muito e é muito importante. São chegados os tempos. E peço que você se inscreva no meu canal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.